Meus amados irmãos, nesta manhã, ao sairmos desta igreja, que possamos fazer um acordo com Deus. Que possamos entender quão baixo Ele foi. Que possamos entender o quanto Ele te ama. O quanto Ele quer te salvar. Quão disposto Ele está a fazer tudo para te amar. Mas chega a um ponto que o amor deve ser correspondido. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. No verso mais conhecido da Bíblia nós vemos a cooperação humana para todo aquele que nele crê. O amor ele deve ser correspondido. E Jesus Cristo hoje, Ele diz para você e para mim: eu estou em dor. E Ele te faz uma pergunta também legítima. Depois de tudo que eu fiz por você, meu filho, o que você está disposto a fazer para simplesmente dizer muito obrigado? Deus o Pai também faz essa pergunta. Porque Deus o Pai também sofreu. Jesus sempre disse que eu e meu Pai somos um. O Espírito Santo sofreu, Hebreus 9, verso 14, graças ao sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus. Jesus Cristo se entregou na cruz pelo Espírito Santo. Os anjos sofreram. Vocês não acham que os anjos sofreram? Cristo era o comandante deles. Houve pranto e luto no céu. Enoque sofreu, Moisés sofreu, Elias sofreu. 2 deles desceram no monte da transfiguração em Mateus 17. Um anjo teve que descer do céu e segurar a cabeça de Jesus e encorajar a tomar o cálice. Houve sofrimento em todo o céu pelo seu pecado e pelo meu pecado. E Cristo te pergunta: o que você está disposto a fazer para simplesmente dizer muito obrigado? Quando Cristo morreu na cruz, uma porta foi aberta, uma ponte foi aberta e a possibilidade da salvação foi estendida para a humanidade. E se você aceitar a salvação hoje, você pode começar a viver eternamente agora. Você me escutou? A vida eterna começa agora. Por isso que Cristo diz: ouviu uma grande voz do céu, Apocalipse 14, verso 13, dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a viver eternamente com Ele. Você vive com Cristo e morre com Cristo. Cristo não te deixa morto. Bendito é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você está descansando no Senhor. Eu não consigo explicar isso totalmente, mas é isso que a Bíblia fala. A gente descansa no Senhor. Cristo te oferece vida eterna como um presente, como um dom. E tudo o que Ele pede em troca são os seus pecados. E Ele comprou esse presente foi caro. Ele tem um grande recibo assinado com letras de sangue. E a única coisa que Ele pede é a sua vida. E como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Mas infelizmente nesta manhã, Jesus Cristo ainda está dizendo as mesmas palavras do título do sermão. Eu ainda não só estou em dor, mas eu ainda estou em dor. Porque Cristo veio aos pecados. Pior, Ele viu os pecadores virando as suas costas a esse grande sacrifício. Há 2000 anos atrás o problema era outro. Cristo teve que lidar também com toda a nação israelita, muitos que o rejeitaram. Cristo teve que lidar com Judas que o traiu, com Pedro que o negou. Cristo teve que lidar com os fariseus, com os saduceus que estavam sempre fazendo a sua vida difícil, com os sumos sacerdotes que sempre estavam tentando entrampolá-lo nas suas palavras. Teve que lidar com pessoas malignas que tentaram empurrar de um penhasco. Tudo isso na cabeça de Jesus e, acima de tudo, você e eu. Na cabeça do nosso Salvador. Tudo isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande amor? Como eu disse, se alguém ao refletir no sacrifício de Cristo, se isso não amolece o coração, eu desconheço o que poderá fazer. Quando Cristo morreu na cruz, a serva do Senhor disse, acho que na página 723, parágrafo 2 do livro Desejado de Todas as Nações, palavras que eu nunca vou esquecer. Ao ler esse poderoso livro,
As lágrimas escorriam. Coisas que eu nunca tinha entendido, conhecido. Não, até hoje eu não entendo, na verdade. Mas eu me deparei com esse texto e pensei, por mim, eu não merecia tudo isso. A serva do Senhor disse essas palavras. Satanás torturava o coração de Cristo com severas provações. O divino Salvador não conseguia enxergar além do sepulcro. A esperança não lhe comunicava a sua vitória da sepultura e não lhe apresentava a aceitação do Pai pela sua oferta. Olha o que ela vai dizer agora. Cristo temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu o que todo pecador perdido sentirá quando não houver misericórdia divina intercedendo por uma raça caída. Na cruz, quando ele diz está consumado, isso passou na cabeça de Jesus. Tem noção disso? Que passou na cabeça de Jesus o sofrimento. E ele estava disposto a morrer sem a esperança de ressuscitar. Ele estava disposto a entregar a vida dele. Deixa-me te falar uma coisa sobre a mente de Jesus, a mente de Deus o Pai. Porque Deus o Pai, eu acredito que sofreu mais que Jesus. Porque quando Cristo morreu, o sofrimento passou. E o sofrimento do Pai continuou. A Bíblia diz, em Filipenses 2, verso 4, se há, porém, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, nada façais por partidarismo e vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é a mente de Cristo. Uma mente que considera seres humanos falhos, pecadores, 20 vezes mais moralmente degradados do que Adão e Eva. A serva do Senhor disse que seria uma tremenda tortura e humilhação para Cristo tornar-se a semelhança de Adão. E ele tornou-se a nossa semelhança. 4.000 anos corrompida pelo pecado. E Cristo, como pode o Criador tornar-se como criatura? A semelhança da criatura? Cristo, ele se tornou carne. Tornou-se maldição no nosso lugar. Foi moído pelo Pai. Ao Senhor agradou moê-lo. Tudo isso para te oferecer uma vida eterna. Como um presente. E hoje você tem essa oportunidade de tomar uma escolha racional. E Deus diz: eis que ponho os céus e a terra como minhas testemunhas, que coloco diante de ti hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. E a escolha é sua. Aceitar esse sacrifício, viver para a sua mais elevada obra, ou muitas pessoas são cabeças duras, embora Deus também tenha uma cabeça muito dura para salvar, mas muitas pessoas tentarão ter uma cabeça mais dura que Deus, e deixem te dizer, não é possível. E muitas pessoas aprenderão isso quando a cabeça estiver pegando fogo no inferno. Deus, ele fez tudo na sua determinação em nos salvar. Tudo. E hoje você tem uma escolha. E ao terminar o meu sermão, eu queria te dizer, meus amados irmãos, que Cristo não precisava ter feito isso tudo. A Bíblia diz em Ezequiel 18:4 que a alma que pecar esta morrerá. A serva do Senhor, no livro Vidas que Falam, página 102, parágrafo 2, das seguintes palavras: a justiça divina requeria a morte humana. Cristo entregou o sofrimento de um Deus. Deixasse o humano pagar pelo culpado. Por que o inocente pagaria a culpa do culpado? A justiça divina requeria o sofrimento
entregou um sofrimento de um Deus. Em outras palavras, nenhum ser humano poderia aguentar a dor que Cristo sofreu. Ele entregou um sofrimento de um Deus. O diabo não pode ter nenhum questionamento se o pagamento foi totalmente efetuado. Ele foi efetuado e com juros. Cristo entregou um sofrimento de um Deus para salvar um miserável como eu. E talvez um miserável como você. Se você se sente nessa condição de miserável dependente de Cristo. Então eu termino meu sermão perguntando a terceira e a última vez: o que você está disposto a fazer para simplesmente dizer: Senhor, obrigado? Há alguma pessoa aqui nesta manhã que, como filho pródigo, está longe de casa, que agora foi despertado pelo Espírito Santo e, como filho pródigo, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, que caiu em si, e nesta manhã quer dizer: Senhor, me perdoe, Pai, eu quero voltar para os teus braços, quero voltar para casa. Há alguém aqui nesta manhã que quer voltar para o Pai, que quer correr para os braços de Jesus? Há alguma pessoa que sente a necessidade de professar a sua fé pelo batismo ou rebatismo? Livro Evangelismo, acredito que na página 382, parágrafo 2, a serva do Senhor diz: se a alma estiver verdadeiramente convertida, seja ela rebatizada. Renove os seus votos com Deus e Deus renovará os seus votos com ela. Há alguém aqui que precisa se rebatizar ou batizar? Levante a mão. Há alguém nesta manhã? Não. Amém. Amém, Jesus. Amém. Qual é o seu nome, irmão? Hã? Massal. Diga amém para o Massal, igreja. Amém. Uma outra vez. Amém. Uma última vez. Amém. Massal, não mude sua mente. Não deixe que nada mude sua mente. Nada. Essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Apegue-se com firmeza com as suas crenças, porque Cristo está voltando. Está muito perto. Muito perto. Há mais alguém nesta manhã que quer dizer: Senhor, eu sou teu? Às vezes não sabe como. Às vezes nem acredita nele mesmo. Mas deixa-me te falar uma coisa em nome de Jesus: quem faz a obra não é você. Deus nesta manhã está olhando para baixo, procurando pessoas com fé sinceras, como aquele pai desesperado de Marcos capítulo 9, lembra? Ele levou o seu filho endemoniado para os discípulos não conseguiam curar, o seu filho se lançava sobre a água, lançava sobre o fogo, e ele desesperado, ele falou para Jesus: Jesus, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu ao homem: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém. E a Bíblia diz que o homem com lágrimas nos olhos exclamou: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Ah, meus irmãos, esta oração é infalível. Deus está procurando pessoas sinceras, que tenham fé, e Ele fará a obra. Me deixe te falar em nome de Jesus: você não pode mudar você mesmo. Muitos se perguntam: como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas lhe falta poder moral. Continua escravo da dúvida, é dirigido pelos seus hábitos da vida de pecado, não consegue mudar seus pensamentos, seus impulsos, suas afeições. O conhecimento dos seus votos quebrados, das promessas não cumpridas, reduzem a confiança na sua própria sinceridade, levando a crer que Deus não pode aceitar. Mas deixa eu te falar em nome de Jesus, eu me senti assim, minha vida mudou quando me batizei na casa do Odaí. Minha vida mudou, eu me senti assim, eu fui no mais baixo que o ser humano podia ir. Fazer o quê? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para humilhar as que são, escolheu as coisas que não são para humilhar as que são, porque Deus não quer que nenhum homem se vanglorie na presença dele. E eu estava baixo. E eu não sou merecedor de tão grande salvação.
Mas eu entendi, em Caminho a Cristo, página 49, que mesmo eu não tendo confiança na minha própria sinceridade, que eu não deveria me desesperar. O que deve ser compreendido é a força da vontade. Deus deu ao homem o poder da vontade. Ela governa toda a natureza humana, o poder da escolha, o poder da decisão. Você não pode mudar quem você é, você não pode transformar o seu coração, mas pode entregar-se a Ele. Unindo-se a Cristo, você unirá o poder que está acima de todos os demais e pela constante entrega será habilitado a viver uma vida nova, uma vida de fé. Muitos se perderão enquanto esperam entregar-se a Cristo. Estes não escolhem hoje ser de Cristo. Estes não escolhem hoje viver uma vida santa. Através do correto exercício da vontade, uma mudança completa pode ser exercida na sua vida. É tudo escolha. O céu será escolha. O inferno será escolha. Se entregar a Cristo será uma escolha hoje. Não se entregar e escutar, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, será uma escolha. E se eu não consigo convencer, eu não posso convencer, é o Espírito que convence, e é pelo Espírito. 20 segundos, e a última pergunta. Há mais alguém aqui nesta manhã que queira dizer publicamente para Deus, para todo o céu: Senhor, eu preciso retomar a minha aliança com o Senhor? Há mais alguém aqui nesta manhã? Não? Há alguém aqui nesta manhã? Outro apelo. Há alguém aqui nesta manhã que entendeu a mensagem de hoje, que entendeu o quão profundo Cristo foi, e que de hoje em diante quer dizer para Cristo: Senhor, eu farei valer o seu sacrifício. Amém. E quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, eu quero estar lá, receber a minha coroa, o meu nome, um nome novo, e reinar com Cristo para sempre. Amém. Reinar com Cristo os 1000 anos e depois por toda a eternidade. Amém. Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês. Este foi um apelo que está registrado no céu. Todos se levantaram e aceitaram o apelo de viver uma vida com Cristo. Amém. E, meus amados irmãos, viver com Cristo não é fácil. Não é fácil. Mas o sofrimento presente não se compara à glória que nós viveremos no céu. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, grato estamos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela mensagem de hoje. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. A Bíblia diz em Miqueias 7, verso 18: ó Deus, quem é semelhante a Ti, que perdoa a iniquidade do restante da Tua herança e Te esquece das nossas transgressões. O Senhor não se ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Te agradeço, Deus o Pai, pela sua misericórdia, pelo Teu grande amor que nos constrange. Te agradeço por ter nos amado enquanto éramos pecadores, e Te agradeço por ter nos amado primeiro, e o Senhor nos oferece tão grande amor. Ó Senhor, será algo lindo. A Bíblia diz que nós veremos o Cordeiro de Deus, e nós veremos todos os santos em pé sobre um mar de vidro mesclado com fogo, e entoaremos o cântico de libertação, o cântico de Moisés, dedilharemos as nossas harpas, e será um momento maravilhoso, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Filho, e eu te peço pelo poder do Espírito Santo que nos convence da verdade, do juízo e da justiça. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque o coração das pessoas hoje, que eles vão para casa, mas que não esqueçam dessa mensagem, porque nós tendemos a esquecer as coisas rapidamente. A nossa luta é contra o diabo. A Bíblia diz que em Apocalipse 20, verso 7, que depois do milênio ele sairá a fim de seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Até o último momento da vida do diabo, ele fará o que ele sabe fazer de melhor, que é seduzir. Eu te peço que ele não deixe ninguém seduzir nesta igreja, Pai. Não deixe ninguém ser seduzido. Tire da nossa vida o orgulho, a lascívia, a vanglória, o ego. Eu te peço a vaidade. Tire de nós tudo, ó Pai. Tudo que é ruim, que é diabólico, que é maligno, para que possamos ser limpos de coração, porque apenas os limpos de coração verão a Deus. Nos transforme à semelhança do Teu Filho, ó Pai, eu te peço. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da Tua igreja de Palmar.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém.